Fala pessoal, beleza? E como vocês estão, sejam muito bem-vindos aí a mais essa gameplay. Hoje a gente vai começar um game novo aí. Um game que, apesar dele ser relativamente recente, relativamente novo, é um game que eu gostei bastante. Tem uma história impressionante, incrível, um enredo muito bem construído. É um jogo que com certeza tá entre os meus 10 tops aí de toda a história, né? Melhores. Eu queria acrescentar também algumas coisas, né? Curiosidades sobre esse game, algumas coisas que envolvem essa narrativa, né? Eu vou. Eu joguei um pouco desse jogo, conheço um pouquinho, mas eu vou começar de novo, porque daí a gente vai contando as histórias, né? É isso que importa aqui pro nosso canal. Então já se inscreve aí. Bom pessoal, eu vou começar aqui no médio mesmo. Select an Experience, English, Dialogue. Bom, eu vou colocar inglês para inglês, do jeito que tá aqui. Se eu não me engano, eu consigo colocar em português também. Eu vou colocar o que ficar mais confortável pra gente, né? E a gente tem a introdução do jogo logo no começo. A gente vai ver aí a introdução dos clãs, né? O Império Mongol está invadindo a nossa casa. Eles são brutais. Relentless. Unstoppable. Paráveis. Aqui tem um ponto interessante, tá pessoal? Quando eles falam do Império Mongol, o Império gigantesco, né? Que dominou boa parte da Ásia. E é engraçado porque existiu mesmo uma batalha, uma invasão, né, dos mongóis no Japão, principalmente pela ilha de Tsushima. E eles fizeram um arraso, né? Os japoneses não estavam preparados para essa invasão, né? Coragem, honra. Eles querem fazer conosco. Nós somos guerreiros de Tsushima. Somos samurais. Então a narrativa já começa bem na invasão mongol, né? Então vamos lá. Eu acho esse cenário maravilhoso. O pessoal da desenvolvedora, os desenvolvedores, né? Eles foram até Tsushima e eles copiaram toda a atmosfera de lá. Todas as plantas, todas as paisagens são parecidas com o que estão lá. O único ponto que eu não sei se é no meu computador somente ou se de repente é um problema gráfico, é que às vezes aparece como se fosse um quadriculado em volta. Eu vou ver se eu consigo acertar isso. Eu acredito que seja alguma coisa gráfica. Tava assim também no Red Dead 2. Mas a gente vai dar um jeito depois do jogo. Esse, pelo jeito, é o chefão principal. Ele é um mongol. I am Harunobu Adachi, descendant of the legendary Yoshinobu Adachi. Assim como na Europa feudal, os clãs eles eram divididos por famílias. Então, cada samurai herdava o título de samurai da família. O pai geralmente era samurai, a mãe poderia ser samurai também. E diferente do que as feministas falam, existiam mulheres samurais também no Japão. Elas não eram apenas concubinas, elas também eram samurais. Claro, se elas tivessem descendência de samurais. Era muito difícil um camponês vir a se tornar um samurai. Bom, vamos lá. Sorte, cura. Nunca eu bato aqui, tá? Eu ainda acho que o gráfico não tá muito bom, não sei porquê, mas eu vou mexer nele. Daqui a pouco, deixa eu me filmar mais com o jogo. Tá. Tira descer do cavalo. Tá merda. Tá pegando fogo, bicho. Corre. O gráfico ele tá meio esquisitinho, mas vamos ajeitar ele conforme a gente vai jogando.
E o samurai caiu. Ele é o personagem principal, né? We've lost so many. We have to keep pushing, Lord Sakai, even if it costs us our lives. As you command, Lord Shimura. Pera aí. Eu não sei, eu tenho a impressão que tá tudo quadriculado lá na frente. Eu não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Acho que tem que ser display gráficos, né? Acho que aqui. Acho que muda ali, né? Vamos ver aqui. Não, só vai no Very High mesmo. Efeito de textura, eu não vou forçar muito. Bom, pessoal, aqui tá uma chuva do caramba. Eu vou deixar um pouco mais fechado porque eu enxergo melhor quando é assim, tá? Eu não gosto que fica muito longe. Depois eu vejo. Bom. Barquinho ali, pá. Como que eu pôr? Ah, tá. L3. Pessoal, tá uma chuva absurda aqui. Já era, virou presunto. Já era. Aqui é só matar os inimigos, né? É mais um tutorial, né, de como começa. Tá. Esse jogo é muito bom, né? Ele foi desenvolvido para PlayStation, na verdade, né, pela Sony. Foi para computador depois que eles fizeram para PC. Na verdade, esse jogo aqui ele acabou salvando, né, a Sony, porque a Sony estava passando por um momento muito difícil, né, com o PlayStation. Porque, bom, vocês sabem, né? A gente vive no mundo de uma cultura woke, né? Domina tudo, então, pelo menos essa parte cultural e mídia, né? Então a Sony precisava de um jogo clássico. E aí eles fizeram o Ghost of Tsushima. Depois eles fizeram o Ghost of Yotei pra ficar tudo belezinha, né? Com o pessoal woke, mas a princípio esse daqui seria o jogo que salvaria a Sony quando foi lançado. Eu lembro que muita gente falava dele. Eu não tinha um PC bom pra jogar, sabe, pessoal? Eu tive que trabalhar muito pra poder montar um computador que eu pudesse jogar. E eu só assistia, né, os trailers. Eu acho que todo mundo que hoje joga um computador, joga um videogame, né, na infância teve esse porém. Não só na infância, né, mas quando a gente vê alguém jogando um jogo da hora, assim, a gente fala, pô, cara, mas eu queria jogar também, mas até montar um PC com programa, enfim. Eu lembro que nessa época a Sony tinha lançado, eu tava montando esse computador que eu tenho agora. A Sony tinha lançado esse game aqui, então era visto como a salvação da Sony, né, porque é um game, assim, clássico. E eles trouxeram um pouco daquele quê, né, daquela jogabilidade, daquela visão que a gente tinha no PlayStation 1 ainda. Então esse jogo aqui ele é baseado na jogabilidade do Play 1. Se vocês pegarem jogos tipo Resident Evil 3, Medieval e tantos outros jogos do Play 1, vocês vão ver que a jogabilidade é muito parecida. Então isso ocorreu, né, nesse jogo. Uma tentativa da Sony de recuperar a reputação, né? Mas é aquele negócio, né? A Sony faz uma coisa boa hoje e amanhã já caga tudo, então tem muito o que fazer. É igual a Nintendo, né? Mas esse jogo é uma pérola. Esse jogo é incrível. Bom, vamos lá. Isso aí eu acho que é o tio do rapaz lá, né? Esse aí é o chefão. I am Khotan, cousin of Kublai, grandson of Genghis. Neto do Gengis Khan. Gengis Khan, né? O Gengis Khan, pessoal, ele foi um dos maiores imperadores da antiguidade. Gengis Khan. I can see that. Parece um filme, né, cara?
Pô, a Sony tá de parabéns por ter feito esse game aqui, esse jogo. Pausa para hidratação, né? Foi legal. E o cara tá suando frio aqui. Do you know how I prepared for today? I learned. I know your E aqui tem uma coisa que é bem interessante, porque geralmente a gente pensa que os chefões eles são extremamente burros, né? A gente pensa que eles são uma espécie de vilões que só fazem besteira. Mas esse vilão aqui, esse chefão, ele foi tão bem construído que ele é inteligente, ele aprende as técnicas, a cultura, o idioma, o modo dos inimigos dele agir. Então ele consegue aprender isso daí. Tanto que ele acabou de falar aqui que aprendeu a linguagem deles. Eles nunca sonharam que iria aparecer um cara do nada que usasse as técnicas deles contra eles. Então, isso no jogo, tá? Na vida real não foi assim, pessoal. Na vida real foi bem diferente do que tá contado aqui. Mas a princípio foi isso daí. Apertar o A. Levanta, rapaz. Corre. Sai daí, cara. Corre, vai. Bora, 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 bora. Levanta, mano. Vai ajudar o seu tio lá. Olha, acordou. Ressaca braba, né? O nome dela é Jin, né? Falando em Jin, eu não sei se tem ligação, mas tem um seriado japonês que chama Jin. E o personagem principal, ele é se não me engano, acho que ele é um médico. Assistam depois, mas é claro, vocês vão ter que saber japonês, eu sei um pouquinho, então eu consigo entender. Assista, eu acho que deve ter em inglês, sei lá. Vamos ver se eu consigo colocar em português aqui. Senão eu vou ter que ficar traduzindo toda hora. Que seria game, né? Bom, eu não sei, pessoal, como que faz pra mudar isso aqui. Deixa eu ver. Seria no display? Mas assistam esse seriado, chama Jin. É um seriado meio antigo, acho que de 2000 e pouco, 2005. E ele conta... Aqui achei, português brasileiro. Ele conta a história de um médico que de repente ele sofre um acidente, ele perde a memória e ele fica em coma. Só que nisso daí ele vai pro passado do Japão. Então, opa. Os caras estão saqueando a vila. Ele volta pro passado do Japão. Só que o que acontece? Aos poucos ele vai descobrindo que ele voltou mais ou menos para esse período aqui. Não que os mongóis atacaram, mas foi mais ou menos ali naquela época que os alemães e os portugueses chegaram no Japão para colonizar. E ele leva todo o conhecimento do século XXI para o Japão. Então, por exemplo, o pessoal na vila lá vai ter uma doença, vai ter aquela difteria, eu acho que é difteria. Opa, o cara me percebeu ali, eu tô desarmado. E ele cura o pessoal através da penicilina, que é uma descoberta tardia, não tardia, né, mais recente, que foi descoberta ali, eu acho que foi entre 1950 e 60, alguma coisa assim. E ele fabrica a penicilina nessa época, ele acaba salvando todo mundo dessa doença. E ele traz muitas coisas, né, por exemplo, transfusão de sangue, soro na veia e tantas outras coisas, né, que é da medicina moderna, ele leva para o Japão feudal. Ele começa a reescrever a história do Japão. Então, assim, ele conhece o rei, ele conhece o imperador, ele conhece tudo. E é bem interessante isso daí. Assistam essa série, chama Jin. É o mesmo nome. Eu não sei se tem... Se é uma referência, né, o nome do Ghost of Tsushima chamar Jin também, não sei. Mas o que eu sei é que também existe isso daí, né? Eu acredito que tem uma relação. Bom,
Outro ponto interessante também desse jogo, Já tá dentro. nossa, Vai. é que ele é baseado também nos filmes do Akira E Kurosawa. as feridas? Pô, Akira Kurosawa é meu diretor favorito Acho que de sim. cinema. Eu quero que vocês assistam os Cadê a filmes pesada? dele. Principalmente, acho que é 12 Samurais, né? Por favor, se esconde. Que é um dos melhores filmes da história. Conta a história de 12 samurais. Eles são reunidos para salvar uma aldeia. E tem tantos outros. Tem o Trono Manchado de Sangue, que é muito bom. Epa, Por favor, pode levar. o cara tá aqui, eu vou ter que pegar ele. Vou dar a armadura dele, né? Parece a armadura dos cumanos lá do que não come, né? Oh, aí sim, ó. É da hora. Quem é você? Agora tem Sou português. Yuna. Quer sua espada? Me siga. Follow me. Quanto tempo eu dormi? O bastante para os mongóis tomarem metade da ilha. Tá, peguei as manhas. Yuna. Agora não. Merda, se abaixa. Ele me viu. Será que eu consigo sacar a espada? Não, né? Eu acho que eu tenho que pegar. Vamos andando. Por aqui. Mas então, é um exército que tem aqui. Não podemos fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. Depois eu vou mexer nisso aqui pra ver se o fogo Lorde melhora. Shimura Se está alguém comigo souber no campo de batalha. como faz pra melhorar também, dá um toque aí pra mim, fazendo favor, porque eu sou bem noob Yuna, com espere. essas coisas. Lorde Shimura é meu tio. Você é Jin Sakai? Sobrinho do Dito? Preciso saber. Ele sobreviveu? Não, Acho que sim. I think so. Os mongóis prenderam ele. The Mongols took him prisoner. Aonde o levaram? Ao Where leste. did they take Pela him? costa. Bom, Pro Castelo Caneda. Devem estar com ele lá dentro. a Celebrando dublagem é muito vitória. boa, viu? Se os Quem dublou pegasse esse de game aqui tá de surpresa, Você parabéns. seria morto. ou resgataria o Lorde Shimura. E o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun, pedir reforços. Outra coisa, tá? O Shogun é como se fosse o imperador. Você jogando sua vida fora. Imperador geral do Japão. Por que, Mr. Nessa época, Não podia deixar você morrer. o Japão ele já estava reunido nas mãos do Shogun. O Shogun ele Lorde controlava Shimura pode todos os ajudar a clãs. ilha inteira. Então o Japão hoje é uma ilha, né? E a gente conhece várias Restou. províncias que tem nele. Vamos. Mas antigamente cada província era um país diferente. Então se vocês forem ver, por exemplo, a história daquele samurai, o Miyamoto Musashi, em vários momentos, né? Tem um livro dele. Vou até deixar o link depois aqui, se vocês quiserem. E esse livro conta a história do Miyamoto Musashi. É claro, é um livro de ficção. Mas é dito que o Musashi ele saiu de um país para ir para outro. E depois ele escolheu o nome de Musashi por ser referência a um país que ele viveu, estudou, ele se desenvolveu como um samurai. Ele foi um dos raros casos, né? De que Por aqui. camponeses que se tornaram samurais, né? Na verdade, ele era órfão, se não me engano. O pai dele já era um samurai, na verdade, lembrei agora. O pai e a mãe eram samurais. Porém, ele foi rejeitado pelos pais, alguma coisa assim. E aí ele precisou sair da terra dele, ainda jovem, e foi para um outro país dentro do Japão. Lembrando, nessa época, cada estado, cada província era um país diferente, embora a cultura e o idioma fossem sempre iguais, exceto em Okinawa. Okinawa é um Japão lado B, Vou arriscar. porque A carroça. é tudo diferente lá. Então, ele saiu de lá da terra dele, e ele encontrou um mestre, um monge budista,
que ensinou ele a meditar e trancou ele num quarto Os telhados. por, acho que foi 3 ou 4 anos. E deu um monte de pergaminho pra ele, se ensinou Pro telhado. ele a ler e escrever. Ele estudou todos os livros, Você né? escala telhados, De rouba filosofia, de campos arte de batalha. marcial, Você é uma lata. de arte da guerra daquele Preciso de tempo. algo. Eu pego. E se tornou Troquei ela um samurai de elite. por remédios. O quê? Não à toa, ele foi o maior samurai da história do Japão. Ele nunca perdeu um duelo sequer. E tem um livro dele, que é muito bom também, chama o Livro dos Cinco Anéis. Temos um caminho longo à frente. E lá é contada Elementos que a pudermos. tática que ele utilizava, porque ele usava 2 espadas, né? Uma grande e uma pequena. E é a mesma técnica, mais ou menos, do Wing Chun. Do Wing Chun, quando você tem a guarda aqui, né? Uma mão defende a outra, uma mão esconde a outra. A ideia da espada é isso daí também. Das 2 espadas, então é bem legal. Wing Chun é uma arte marcial chinesa. Bem da hora. Tem que abaixar aqui, eu acho. Vamos ver. O homem com quem troquei a espada vive logo à frente. Toru! Merda! Os Toru. malditos acharam ele. Fique de guarda. Vou vasculhar a casa. Vão pagar. Seria por bom isso. se eu tivesse uma Talvez sua espada, né? Ana esteja ali. Vamos ver. Ficar sem espada é Deve ruim. estar aqui. Suplemento. Suprimento, né, que fala. Aí. Achei amanhã. O artefato. Sou o Jin Sakai. Sobrinho do grande Lorde Shimura. E eu não sou um covarde! Seu inimigo não é páreo para você. Olha que cena linda, cara. Ainda lhe falta controle. Estava praticando. Primeiro você deve controlar suas emoções. Isso que ele tá falando é verdade. Eu consigo. Existe no livro do Miyamoto Musashi Cinco Anéis um tópico que ele fala que você tem que controlar a si mesmo. Porque ele sempre vai separar, né? Entre o vento, o fogo, a terra, o ar. E ele vai falar que você precisa ter esse tipo de autocontrole pra você usar uma arma. Opa, Tente me acertar. Sim, tio. como que é? Tá, vou dar um ataque pesado nele pra ver. Pessoal, não sei o que tá acontecendo. Vou precisar mexer no gráfico dele, Me mostre seu ataque porque tá pesado. ficando quadriculado. Isso me incomoda bastante. Não era pra ficar assim. Me apunhale. Tá, consigo pular e bater. Muito bem. Se tivesse lutado assim, seu agressor não teria ferido você tão fácil. Não foi uma luta justa. Imagine que ele voltou para terminar o que começou. E pretende usar todos os golpes sujos que sabe. Como vai se defender? Tacar primeiro. Terra nos olhos dele e quebrar seu nariz. Vamos ver como ele é grande com a boca cheia de sangue. Uma pequena vitória, conquistada sem honra, quando um samurai enfrenta um inimigo desonesto. Ele precisa ser superior e jamais se rebaixar. Não importa Pessoal, como seja tentado. essa parte aqui, Tio. ela é bem adaptada, tá? Passe pela minha Porque defesa. os samurais, eles Mostre poderiam, que Jin eles Sakai é podiam guerreiro utilizar de com tudo pra coragem. derrotar os inimigos. Não precisava. Rompa meu bloqueio com um ataque pesado e depois seja rápido. Tá, pera aí, fera. Um ataque pesado desequilibra o oponente, depois de um golpe rápido. Tá, entendi. Já era. Chega! Eu me rendo. Você me deixou ganhar. Não mesmo. Se fosse uma espada de verdade, eu teria morrido. Sério? Jamais.
Mentiria para você, Jim. Vamos trocar. Tente bloquear meus ataques. Tá, como eu bloqueio? Facilitar. Ótimo. É o mesmo bloqueio do The Kingdom Come. Mantenha o seu bloqueio. É. Bom trabalho. Que dor. Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos. Ache sua determinação e enfrente a dor. Ótimo. Hora de aprender a parar. Espere eu tomar a iniciativa. Quando eu atacar, bloqueie meu ataque. Ataque depois. Você tem que parar antes do golpe. Não me golpeie. Não desista agora. Belo aparo. Se eu segurar pra defender, ele vai ficar defendido. Agora eu tenho que pegar e defender quando ele vir pra cima. Ele eu consigo defender com força, né? Jogar ele pro lado. Muito bom, Jim. Está melhorando. Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora, vamos ver como se defende de uma lança. Ixi. Agora o bicho pega, hein? Bom, pessoal, vamos ver o que vai dar agora. Melhorando. Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora, Vamos ver então o vamos ver vacilão. como se defende de uma lança. Uma lança, né? Vamos ver Esquive da minha lança e execute um contra-ataque. o que eu faço. Ótimos reflexos. Entendi. Para esquivar, é o B e o L. Lembre-se, esquive depois contra-ataque. Esquive excelente. Quando eu Opa. atacar, desvie. Tá bom, tiozão. Ataca aí, mano. Já era. Viu? Não há arma, nem guerreiro que você não possa superar. Obrigado pelos ensinamentos, tio. Ainda não acabamos. Jin Sakai, vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar Se você. está tão confiante, vamos tornar isso interessante. O primeiro a acertar 5 golpes escolhe o jantar. Opa, bora lá. Espero que goste de polvo. Muito bom. Você é muito habilidoso. Bobo não, mano. Vou querer um bife aí, tá ligado? Frito na gordura aí. Na banha de porco. É. Por gerações, nossas famílias viveram sob um código Código dos samurais. que nos guia. Lealdade ao nosso Lorde, controle de nossas emoções e Você sabe, honra. Lutar Honra. com bravura e manter o legado do To clã fight Sakai. bravely. essas são as palavras do seu pai. These are father's words. O que é honra para você? Why does honor mean to Acho que you? I guess. proteger as pessoas, Protecting people. aquelas que não podem The se one who defender. can't fight for themselves. É. Bondoso. You have a good heart. Mas primeiro, devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem, É legal, mas humildade e o autocontrole. que acontece? Falar como se fosse fácil. Esse código de honra existia de fato, mas não era do jeito que é retratado aqui, dessa maneira romântica e exagerada, tá? Sofro com isso todos Epa, acho que eu apertei pausa sem querer. os dias. Nessa época, Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo. Sendo os fiéis samurais, ao nosso eles eram código como se fosse uma elite, e a casta nobre do Japão. A única diferença é que eles não eram cristãos, Esse é o todos eles eram significado de budistas e eles tinham as próprias regras. Era um pouco diferente dos cavaleiros medievais. E tinham a honra da igreja, né? Se vocês forem pegar, acho que foi São Bento. Eu não sei se foi São Bento. Não, São Bernardo Claraval. Quando ele convoca as cruzadas, ele é bem claro que o guerreiro cristão, ele é diferente do guerreiro pagão. E peraí que eu já termino esse papo aí. Olé. Toma. Opa. Eu acabei de treinar, mano.
Morre pra esse cara aqui. Já era. Então nessa época... Pô, é a Yuna, né? Onde encontro um cavalo? Achei que era o inimigo. São aqui perto. Por aqui. Então nessa época aí, pessoal, eles... Não, assim, pra gente, né, a gente fala, ah, os samurais eram pagãos. Não é que eles eram pagãos, eles eram budistas. Está cheia deles. Porém, o código dele de honra era totalmente diferente do... Não totalmente diferente, mas sim alguma coisa que era muito peculiar, porque eles faziam as regras. Então, se vocês lerem o... Eu já até citei aqui, Nos aproximamos. numa das lives do... Lives não, né, do gameplay do The Kingdom Come. Sem honra. Inclusive assistam Não vou violar os meu vídeos do código. The Kingdom Come, do Streets of Rage, vocês vão gostar. O que acontece? Encare, invasor! Vixe. Já era. Tá. Vou escolher esse daqui então. Já era. Que jogabilidade incrível, né? Então, eles têm algumas regras. Se vocês lerem o Shogun do James Clavel, ele conta que alguns samurais poderiam simplesmente achar um camponês e ó, entendeu? Arrancar o pescoço, se é que vocês me entendem. Se ele quisesse, se ele fosse um samurai maldoso, ou ele poderia ignorar esse camponês ou servir, entendeu? Então assim, isso variava muito. Vamos ver se tem alguma coisa, dinheiro aqui, sei lá. Opa, melhor voltar. Não tem nada pra mim não. E é legal porque... Não deixe ninguém fugir! Quebrou a defesa. Quebra de postura, né? Que nem tem no Sekiro. Obrigado, senhor. Nada, mano. Disseram que todos os samurais... A bebezinha. Tem onde se esconder? Ouvi que o Templo Dourado é seguro. Vá. Evite Templo as estradas. Dourado. E proteja seu filho com sua vida. Arriscou Então, sua vida por eles. A moral do Não podiam ser samurai livres. realmente era mais elevada. Só que ele poderia fazer o que ele quisesse, ele não teria uma punição. Desde que ele fosse leal Precisam de você. ao Shogun e ao senhor feudal que contratasse os serviços dele. Os É mongóis bem diferente do que, por exemplo, o Cavaleiro Medieval. Você mesmo. Porque o código de conduta do lutaram Cavaleiro pela minha família. Leiam Minha. o livro do... Por favor. Tem lá na minha Só quero biblioteca meu irmão católica, de volta. que é do São Bernardo Claraval. Vou ajudar a achá-lo depois de Ele salvar fala ele. como é Eu o prometo. Cavaleiro Medieval cristão. Eu vou Como ele com tem que você. se comportar. Porque até então, os reis da Europa, os nobres eram tudo bárbaros, né? O que eles queriam era beber, curtir mulherada e só fazer porcaria. E quem botou moral e acabou com a tirania desses reis foram os monges, né? Foi a igreja. No Japão não era tão assim, tá? Mas eles poderiam Vamos até os tomar cavalos. qualquer tipo de decisão. Bom, vamos lá. Opa, tem coisa aqui, não tem? Ah, não. São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos pra batalha. Sorte deles. E nossa, qual cavalo você quer? Esse aqui preto ou... A branca é bonita, hein? Deixa eu ver. Versão de luxo. Bom, ele é bonito, né? Esse marrom aqui. Esse preto eu achei... Não sei, eu tenho a impressão que ele é meio fraquinho, não sei. Esse aqui é da hora, hein? Mas eu vou pegar esse cavalo branco. Tá, vamos com ele até o final. Calma, calma. É a sua cara. Ele precisa de um nome. Nobu, Sora, Kage. Vamos pegar Sora. Sora, a luz dos céus. Sora. Ok. I'm sure. Bora. Então, o código de conduta tanto dos samurais e dos cavaleiros medievais eram parecidos a certos pontos, mas o problema era o tipo de conduta que era determinado para eles, não o que eles seguiam.
Então, era simplesmente assim, o samurai ele poderia ser muito bom ou ser muito mal. Ele não teria julgamento por conta disso. Entende? Então, assim, portanto que ele se mantesse leal ao senhor feudal dele e ao Shogun, ele podia fazer o que ele quisesse. É claro que com o tempo isso foi mudando, né? O Castelo Kaneda. Mas a princípio era... podia valer qualquer Estão coisa. com seu tio lá dentro. Bom, a gente chegou no Castelo Kaneda. Deixa eu ver aqui. Não tem nada em volta. Os muros são altos demais. São sabe mesmo. distração. Entrar escondido. Não. São bem altos. Entramos no portão da frente. O Kotunkan incendiou o nosso melhor Kotunkan. guerreiro. Humilhou meu tio. Fatiou os guerreiros de Tsushima. Vou É. atribuir a gentileza dele. Repetindo os mesmos erros. É aquele que ditado, fizeram né? os morrerem. Isso é o que os Quando o mongols mar tá calmo é pensaram. porque vem Mas tsunami. dessa vez, eu ataco primeiro. E nesse caso, acho que eles não esperavam esse ataque muito forte dos mongóis. Na história do Japão, eles não esperavam isso, né? Então, apertei algum botão aqui. Da standoff. Acho que é chamar os caras, pô. Eu vim pelo Lorde Shimura. Não, mano, tô louco. Você vai falar isso pros caras aí. Isso aqui é um duelo, né? Já era. Pode vir todo mundo aí. Quem é o próximo? Quem vem? 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 Esse aqui tá com mais medo. Já era. Quem é o próximo? Aí Yuna veio aqui. Você conseguiu. Tocaram a corneta. Não Eles parece sabem que eu tô aqui. surpresa. Eu queria uma flecha, um O arco. que é esse barulho? Não sei. Os Vamos mongóis descobrir. dispararam na praia. Errei. Mas valeu. Já era. Se tem alguma coisa aqui pra pegar. Aqui não tem nada, né? O que é aquilo ali? Os caras foram eliminados. Não para! Não dá pra recuar! Eles estão atirando, eu acho que eles têm pólvora aqui, né? Pólvora é complicado, cara. Tá, pra onde que eu vou aqui? Não tem nada. É que assim, pessoal, eu já tô ligado que todo RPG, todo jogo assim, ele sempre tem coleta de itens, então eu... Nossa senhora. Eu sempre vou procurando itens, né? Por isso que eu ando em vários lugares. É Não dá costume. pra continuar. Eu preciso. Volte. Sozinha? Alone. Limpe o caminho. Quando eu achar o Lorde Shimura, teremos que fugir depressa. Vou preparar. Outra coisa que eu acho legal, apesar de eu falar inglês normal, normalmente e tal, é o fato da gente poder escolher o jogo dublado. Eu gosto bastante disso aí, porque na minha época, lá em 1900 e... não interessa, e no começo ali do ano, da década de 2000, eu não tinha... a gente não tinha jogo traduzido. No máximo que a gente tinha era ali a opção de colocar em espanhol. Eu tinha um jogo do Fórmula 1, que é... dá pra colocar em francês e espanhol. Então eu gosto quando tem a opção de colocar a tradução. Ou dublagem, né? Eu acho que fica muito legal. Bom, cadê a Yuna? Ela já foi, eu tô marcando aqui, hein? Dodging arrows.
esquivar de flechas. Entendi. Já era. Fatiado. Será que consigo subir aqui? É. Consigo. Vamos ver. Às vezes tem alguma coisa interessante aqui. Não tem nada. Nossa, ele perde HP. Sabia não. Nada aqui também. Bom, vou reto aqui. Tem mais 2 caras ali na frente ali. Vamos correr porque se tiver... não vou esperar porque eu não sei se tem arqueiro. É ruim você esquivar na ponte porque ela é muito estreita. Então não é bom correr risco. Senão vou ter problema. Já era. And suffering. Acho que é o golpe de misericórdia, né? Cutuca. Mas será que eu já é chefão já, mano? Ele mesmo. Sou Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Isso aí. Vim para vingar sua honra. Vixe. Seu tio me falou muito sobre você, Jin Sakai. Ele vai ver o sobrinho quebrado, humilhado, implorando para se juntar ao Império Mongol. Vai nada, mano. Jin. Enfim, chegou sua hora, Lorde Sakai. Bora lá, mano. Bora dar um pau nesse xarope aí. Vem cá, passarinho. Seu tio está olhando. Então bora lá. Desista. A arma que o Kuntukan tá usando chama Guandal. Guandal foi uma arma criada pelo Quan Kun. É uma das armas mais letais do mundo antigo. Quan Kun foi um guerreiro chinês. Ele... É engraçado, né? A China, assim como o Japão, tinha uma guerra interna muito densa e que continua ao longo dos séculos. E cada província era um país diferente. A China foi dividida em 3 partes. E o Quan Kun, junto com outros heróis da época, eles conseguiram reunir a China. Então ela virou um país só. Por isso que é Império... Não é Império, acho que é País do Centro, a tradução, né? É... Tianguohai, alguma coisa assim. Tianguohai, eu não lembro o nome. Tiongua, acho que é Tiongua. É o nome da China em chinês. Eu não sei se é, tá? Alguma coisa assim. De novo. Pô, que da hora essa armadura, hein? Legal. Ah, o pai dele. Me ajude. Que a sua morte sirva. Mas ajudar como, cara? O que o menininho vai fazer por você? Vai morrer vocês dois. Tem como não, cara. Lord Sakai. Boa. A mulher apareceu ali. Jovem mestre. Quem que é a avó dele? chegou a hora. Já vou, Yuriko. A ilha Yuriko. inteira veio lamentar Tem nada a pra morte pegar do aqui não, né? seu pai.
Não pode mandar eles embora? Bora lá. Você precisa encarar eles, Jin. Agora você é o É mesmo. engraçado porque vai contando a história do... Sim. Não está do Jin, né? sozinho, Jin. Bem Seu legal. pai é o vento Cenário nas suas lindo, cara. costas. Que jogo lindo. Sua mãe. Os pássaros nas árvores. E meu tio? Ele vai dizer. He na will pia tell do you. seu pai. Your father is fire. Thank you, Yuriko-san. Domo arigatou gozaimasu. Bora lá. Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar. Ah, tá. E é legal, né, cara? Porque todo lugar do mundo, no mundo antigo, Pai protegia o povo a família acima de tudo. era Um mais verdadeiro importante do samurai. que... Tão importante quanto o Império, né? E... Tanto que os impérios nasceram de famílias, né? Então isso é muito forte. Você não tinha eleição. É democracia. Essa ideia de democracia, essa palhaçada aí surgiu recente, né? Tudo bem. A gente tinha lá, ó, a democracia do Platão, né? Mas era uma coisa... Foi um covarde. Como que fala? Uma utopia, né? Aquilo lá que ele escreveu. Você é um samurai. Mas a gente sempre ficava entre as famílias. Era um acordo de família. Isso também não era essa palhaçada imperial que a gente vê hoje, por exemplo, na Inglaterra. Para salvar o único Que uma família manda, né? Quer dizer, não manda, né? como um Mas tem um poder guerreiro. absoluto acima das outras famílias. Os impérios, eles eram feitos de várias famílias que se juntavam. Então, assim, era muito mais participativa. Reside nesta lâmina. Ou aquele Império Brasileiro, né? Que era só a família lá, o Orleans e Bragança, que tomava conta de tudo. Ele sempre estará. Você não com tinha você. outras famílias ali. Eu acho que é por isso que acabou também. A monarquia não tinha como se sustentar. Isso foi um erro do Dom Pedro. Você tem que ter várias famílias ali, dispostas a ir pra guerra, a fazer qualquer tipo de coisa pela sua família. Senão você não consegue se Você manter no vai à poder. minha fortaleza. Aqui era o Será meu pupilo. Floriano Peixoto e Diga adeus ao seu os outros generais lá que foram contra o Dom Pedro. Absurdo total. E agora querem voltar com a monarquia, né? Acho que não daria certo, não. Até porque a gente já tem uma família tomando conta de tudo, né? Que é a família Inácio da Silva. Você tem o Lula, você tem o filho do Lula, o neto do Lula. É uma dinastia, né? É o Lula, Lula Júnior, Lula Neto, Lula Bisneto, Lulinha, Mini Lulinha. Então o Lula já tá preparando a família dele pra ser uma dinastia. Coisa que ninguém da direita pensa, né, em fazer isso. Aí vai falar, mas tem o Bolsonaro. Bolsonaro, coitado, ele não é capaz nem de reunir os aliados dele pra discutir alguma coisa. O pessoal trai ele na cara dura. Ele só se ferrou do começo ao fim. Coitado. Bom, pessoal, aqui a gente já enfrentou o Kukulkan, a gente já viu a história do Jin. E a gente vai seguir o vento até a nossa próxima missão, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!